Boa tarde, como é seu nome para ficar registrado? Deunilson Roldo. Perfeito, senhor Deunilson, preliminarmente advirto ao senhor que o senhor não precisa responder uma pergunta, é um direito seu e permanecer em silêncio. Entretanto, é a oportunidade que o senhor tem, se assim o quiser, esclarecer esses fatos. O senhor é relacionado nesse processo ao fato 1, 2, 3, 5 e 6. O fato 1, como eu fiz uma menção genérica ao senhor, fraude licitatória. O segundo, corrupção. O fato 3 aqui, só deixa eu constar, o fato 3 também. E o fato 5 e 6 de lavagem. Só um momentinho. Com relação a esses fatos, nós vamos passar ponto a ponto posteriormente. O senhor fique à vontade de responder o que o senhor entender necessário, ok? Com relação ao fato 1, que é essa questão da fraude licitatória, diz respeito pontualmente a uma concessão / uma licitação envolvendo a PR 323. Este fato, que supostamente o senhor... Eu vou até fazer uma conexão entre o 1 e o 2, porque eles estão conectados. Seria a corrupção relacionada a esta questão. O senhor fazer uma questão. O senhor participou de alguma forma dessa fraude de licitação? Recebeu algum valor? Não. Não. O senhor gostaria de explicar, então, por que é atribuído isso ao senhor? O senhor teve conhecimento sobre os termos da denúncia? Sim. A denúncia um tanto quanto longa, há alguns fatos. O senhor gostaria de esclarecer? Sim. A história dessa concessão, dessa parceria público-privada, ela surgiu da necessidade do governo do Estado dar uma resposta a uma reivindicação da região noroeste do Paraná, numa obra de infraestrutura necessária e que havia gerado uma comoção em 2012 na região noroeste, com um acidente em que morreram 13 ou 14 pessoas, eu não me recordo direito agora. As lideranças políticas da região se mobilizaram e passaram a reivindicar junto ao Estado uma ação corretiva para a infraestrutura da região. A PR-323 era uma rodovia super movimentada, uma rodovia estadual, muito movimentada. A partir em 2013, eu não tinha nenhuma função no governo a não ser a de chefia de gabinete do governador. Em 2013, houve um grupo econômico aí que protocolou um propósito de manifestação de interesse, um PMI, que era o grupo Odebrecht. Protocolou no Estado, junto à Secretaria de Planejamento, e o então Conselho Gestor de PPPs, do qual eu não fazia parte, autorizou o estudo prévio para essa obra de duplicação mediante concessão. Esse processo andou em 2013 e em 2014 culminou com uma licitação pública no modelo PPP, no modelo também de menor tarifa, quem oferecesse a menor tarifa. Inicialmente, nos debates se estabeleceu na época que poderia ser o grupo que oferecesse a maior outorga ao Estado, mas depois de 2 audiências públicas em Cianorte e Umuarama, se não me falha a memória, essas audiências conduziram o setor técnico do DR a optar pelo modelo de menor tarifa de pedágio e não pela maior outorga ao Estado. Esse processo aconteceu de forma bastante atabalhoada, porque era o primeiro projeto de PPP do Estado. E havia uma descoordenação muito grande dentro do governo, porque a Secretaria de Planejamento, havia secretários que estavam saindo para ser candidatos na Casa Civil, por exemplo, o Reinaldo Stefani estava saindo na época para ser candidato, e não tinha quem coordenasse administrativamente dentro do governo o andamento desse processo. Aí houve um contato comigo dos próprios interessados, do Luciano Pisato, que era o representante da Odebrecht na época, procurou e eu consultei internamente, consultei o DR, consultei a Secretaria de Infraestrutura e eu comecei a realizar uma espécie de coordenação administrativa do projeto, internamente. Agora, jamais houve qualquer interferência ou na formulação do edital ou buscando favorecer quem quer que fosse dentro do processo, dentro do certame. Eu nunca tive essa intenção, nunca tive essa responsabilidade. Apenas recebia as demandas administrativas que
processos que não estavam andando, que não tinha resposta. Uma hora a agência de fomento não dava a resposta que precisava para documentos, outra hora também estava envolvida, outra hora a Secretaria de Infraestrutura e Logística, ou o DR, ou a Secretaria de Planejamento. Basicamente, eram esses entes do governo que estavam envolvidos no processo. Então, eu fazia uma espécie de coordenação administrativa, como eu fazia de outras obras prioritárias do governo. A gente procurava resolver, dar andamento, cobrar prazos, soluções, decisões. Por exemplo, na retomada das obras da duplicação da rodovia da Uva, em Colombo, e houve uma frustração ali, porque havia uma demanda jurídica e empreiteiras que perderam o interesse, tinha que relicitar, enfim, houve um fracasso administrativo no caso de Colombo, que frustrou a gente, que a gente não conseguiu fazer, continuar uma obra que foi herdada do governo anterior. Então, isso aconteceu em várias áreas de governo. Esse caso da PR-323, ele também, na sequência, ele acabou gerando um fracasso administrativo, porque o Estado não conseguiu fazer a obra. Só foi ser licitado o projeto depois em outro modelo em 2018, no início de 2018. Perfeito. Só para retificar, uma menção, o senhor está, o fato 1, que é a fraude, o fato 3, que é o senhor, que é a corrupção passiva. O fato 2 são de outras pessoas. Sim. Nesse modelo que o senhor já respondeu as perguntas, mas o senhor tem conhecimento sobre os fatos. Eu queria adicionar ainda que eu jamais solicitei, ou me foi oferecido, ou recebi de qualquer